Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é uma nova designação adotada pela Organização Mundial de Saúde para conceituar esse novo processo de envelhecimento vivenciado pela população. Com os avanços da medicina e as conquistas alcançadas pela própria sociedade, a vida do indivíduo tem se prolongado e isso tem causado grandes mudanças comportamentais. Hoje temos uma expectativa média de vida que chegou aos 75 anos, uma verdadeira conquista dessa nova política de saúde. É por isso então que no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse processo do envelhecimento ativo e o que você deve fazer para chegar depois dos 60 anos com muita saúde. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco, então, você vai acompanhar uma entrevista com Juliano Silveira, ele que é geriatra. Uma comissão de especialistas decidiu que o envelhecimento passaria a constar no CID. O CID nada mais é do que a Classificação Internacional de Doenças. Bom, essa decisão não faz o menor sentido, até porque não necessariamente quando você envelhece você está doente. Tenho certeza que a sua avó, seu pai, alguém da sua família está aí com mais de 65 anos e esbanjando saúde, ou seja, envelhecimento não é sinônimo de doença. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente aqui ao meu lado, Juliano Silveira, geriatra. Como é que a sociedade, a comunidade médica recebe, uma notícia dessa que não faz o menor sentido, né, doutor Juliano? A gente recebeu com muito susto quando o CID-11 propôs que o envelhecimento fosse classificado como uma doença, classificação internacional de doença. Então foi com muito espanto e ocorreu um movimento das sociedades, a Sociedade Brasileira de Geriatria, outras sociedades internacionais, viram que já temos uma população idosa, a pessoa idosa já sofre um preconceito e tendo um rótulo de que o envelhecimento é uma doença, seria muito danoso para a nossa sociedade. Porque assim, a gente já vê, de certa forma, um preconceito com a idade, o etarismo, no qual muitas vezes o idoso ele é colocado num segundo plano, nos serviços de saúde. Muitas vezes alguns profissionais desconhecem e falam, eu não vou fazer um determinado procedimento, uma cirurgia, porque ele é muito idoso, vou usar até o rótulo, ele é velhinho. Então, assim, foi uma vitória a não entrada do envelhecimento no CID, porque é um processo fisiológico. Todo mundo vai envelhecer um dia, a gente não pode rotular o envelhecimento como uma doença. Como eu disse, não faz o menor sentido, porque quando você faz uma afirmação dessa, você pressupõe que todo mundo que chegar lá na velhice, na terceira idade, vai ser doente, o que não é verdade. Sem sombra de dúvida, a gente vê que, inclusive, muitos dos lares são transgeracionais, ou seja, são casas com pessoas idosas, filhos e netos, e quem provê o sustento, muitas vezes, é aquela pessoa idosa, por meio da sua aposentadoria, ou então através da sua atividade, que tem muita pessoa idosa trabalhando no mercado de trabalho, e isso é muito importante. Agora, ao mesmo tempo que a gente viu esse quase pezinho atrás, com relação à determinação do envelhecimento como doença, a gente também traz essa novidade que não existe mais o idoso. A palavra certa agora para a gente classificar, para a gente nomear, é pessoa idosa. O que é que muda também com essa nova maneira de se referir à pessoa idosa? Então, o termo idoso, ele estava ganhando uma conotação pejorativa. Idoso, ela é idosa. E pessoa idosa, você dá uma humanização nesse termo, nesse conceito, e dá um empoderamento. Porque assim, quando você fala pessoa, você lembra de cidadania, de cidadão, de indivíduo, de respeito. Então, a mudança do termo teve um ganho muito grande. Certo? O termo idoso, muitas vezes ele colocava homens, mulheres, e a gente também tem um envelhecimento da comunidade LGBTQIA+, que é importante, que então assim traz um contexto de cidadania. De que maneira, a pandemia ela impactou nessa geração? Sem sombra de dúvida, a pandemia teve um peso enorme, porque no período de isolamento necessário, a pessoa idosa ela se tornou mais inativa,
teve que abandonar a fisioterapia, a atividade física. Além da inatividade física, houve um aumento no consumo de bebida alcoólica, um aumento no consumo do tabagismo, isso através de pesquisas que foram realizadas, uma pesquisa nacional enorme, que foi o questionário Convide, demonstrou isso. E assim, inatividade física, aumento do consumo de bebida, tabagismo é um fator de risco enorme para doenças cardiovasculares, depressão e até para o desencadeamento de doenças como a doença de Alzheimer. E aí é importante que a gente alerte nosso paciente, nossa pessoa idosa, que vá aos poucos retomando, muitos já retomaram suas atividades, e que procure ter uma vida ativa, retornar a fazer sua atividade física, pelo menos, pessoal, 150 minutos por semana, ou seja, pode ser 30 minutos 5 vezes na semana ou 50 minutos 3 vezes por semana, o mínimo. Ter cuidado com o consumo excessivo de álcool. É proibido a pessoa idosa beber? Não, de forma alguma. Não é proibido, mas tem que ser com parcimônia. Como é que deve ser feito, então, né, essas orientações? Porque a gente sabe, o pessoal que está ali chegando na terceira idade, a pessoa idosa, ela não quer mais abrir mão, né, da cervejinha, às vezes até do cigarro. Vá lá que não é proibido, mas tem que ser um consumo moderado. Como é que você trata esse tipo de paciente no consultório? Então, assim, a nossa postura tem que ser sempre empática, né? Porque, assim, é uma cultura brasileira o consumo do álcool, o tabagismo. E, assim, a gente sabe que pode beber? Pode, mas com moderação. Muitas vezes a gente não sabe o que é a moderação. Moderação são 21 doses por semana, que dá em torno de 3 doses por dia. Lembrando que a tolerância da mulher geralmente é metade da tolerância do homem ao álcool. Quando a gente fala uma dose, a gente corresponde ao quê? A um chopp, certo? Ou então, eventualmente, uma dose de uísque de em torno de 40, 50 ml, ou de alguma bebida destilada. O cigarro, esse, realmente, assim, não dá para abrir muita concessão. É importante, sim, procurar cessar o tabagismo, mas não é um processo que seja realizado do dia para a noite. E também não é um processo que o paciente faz sozinho, o indivíduo vai fazer sozinho. Ele tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter orientação. O médico que é treinado em conduzir a cessação do tabagismo sabe que é um processo de altos e baixos. Então, o mais importante é criar o vínculo com o nosso paciente, entender o contexto dele, e aí a gente vai ter ganho suspendendo o tabagismo. Cada vez mais a gente vê os idosos, a pessoa idosa, estando em academia, praticando uma corrida. Mesmo assim, a gente sabe que deve ser feito também com parcimônia, para que não haja ali, de repente, uma aceleração do coração. Como tem que ser, como é que fica essa avaliação, também é feita junto, de repente, com um profissional de educação física, porque o condicionamento também vai depender muito de cada um, de cada organismo. A avaliação para a atividade física ela é multiprofissional. A gente vai ter o educador físico, que vai estar ali no dia a dia, prescrevendo a atividade física, que é uma coisa que é planejada para ser executada. Mas antes de iniciar, é importante uma avaliação, e muitas vezes tem que passar por um cardiologista, tem que passar por um médico clínico, um geriatra, para reconhecer se há algum fator de risco. Tem risco de problemas cardíacos, mas também tem riscos de problemas osteoarticulares. Como poder oferecer mais qualidade de vida a essas pessoas que estão chegando na terceira idade, né? E as pessoas estão vivendo mais e querem viver cada vez melhor. Então, a melhor forma é a busca pelo acompanhamento multiprofissional, ou seja, a gente não encontra a saúde só na caixa de medicamentos, certo? Então, assim, a busca pelo acompanhamento médico, muitas vezes o médico ele vai ter uma equipe que atua em conjunto, então encaminhar eventualmente numa necessidade para um educador físico, por um fisioterapeuta, um dentista, um psicólogo. Então eu vejo que o indivíduo que quer planejar um envelhecimento bem-sucedido, ele tem que ser visto por uma dinâmica multidimensional e não só um binômio paciente e doença. Idade correta para a gente ir no geriatra, hein? Tem que ir a partir de quantos anos para começar a se cuidar? Então, a gente, no Brasil, pessoa idosa a partir dos 60 anos, mas a gente brinca muito que, não sendo mais um paciente do pediatra, já pode acompanhar com o geriatra. Então, a partir assim, o geriatra também é um clínico na sua formação, mas habitualmente a gente vê uma procura maior na 5ª década de vida, quando tem um processo da menopausa na mulher, ou então, eventualmente, o homem que tem algum tipo de dificuldade, alguma
alguma doença do seu sistema, que pode ser também já iniciado acompanhamento com o geriatra. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Joísa Araújo é neuropsicóloga e ela entende muito bem como funcionam esses processos de envelhecimento no nosso cérebro. Olha, a velhice não é uma escolha, ela é um fato. Mas você pode determinar a forma que você vai chegar lá na melhor idade de acordo com os seus hábitos de vida. E hoje você pode chegar lá no envelhecimento ativo, que é uma nova forma de encarar, né, o processo de envelhecimento. Quem vai falar sobre esse assunto agora é minha amiga querida Joísa Araújo, ela que é neuropsicóloga e é especialista em gerontologia. Já há algum tempo a gente caiu por terra, né, a ideia de que a terceira idade, o pessoal mais velho tem que estar em casa, deitado, tricotando. Não é mais assim, né? Existe agora essa questão do envelhecimento ativo. O que a gente pode entender por isso, hein, Joísa? O envelhecimento, ele precisa ser encarado de uma forma renovada, através de um novo paradigma, né? Então, por muito tempo, se considerou que, após uma certa idade, as pessoas parariam as atividades de uma forma definitiva, colocariam as chuteiras, pendurariam as chuteiras, como antigamente, e iam para o fundo da rede. Não é isso? Então, a gente tinha essa ideia dos nossos antepassados, das gerações anteriores, e cada vez mais, como você falou, usam uma boa expressão, isso cai por terra, não é? Porque a gente consegue perceber o quanto o envelhecer, ele pode ser sim um cenário de um ambiente saudável, né? Envelhecer não significa estar doente, não significa não conseguir fazer mais nada. Pelo contrário, é uma etapa da vida e como uma etapa da vida precisa ser bem vivida e bem aproveitada. O que é que acontece com o nosso cérebro com o passar dos anos, com o envelhecimento? Da mesma forma que o corpo passa por mudanças, tanto de estrutura como de função, o nosso cérebro também é um órgão, como todos os outros no nosso corpo, e ele também passa por mudanças, né? Muitas vezes nós conseguimos ver que existe uma diminuição, por exemplo, da substância cinzenta em algumas áreas do cérebro, ou então existe uma diminuição em alguns pontos de substância branca, que é uma substância mais interna. Então existe uma diminuição de redes neuronais em alguns casos. Então existem algumas modificações, tanto de estrutura como de função, que podem acontecer à medida que a gente envelhece. Mas isso, da mesma forma que no corpo, isso é muito individual, muito heterogêneo, muito diferente para cada um, no cérebro também isso acontece. Então, existem fatores, obviamente, que contam com a genética, então nós trazemos alguns fatores que fazem alguns pontos envelhecerem mais rápido e outros não, mas existem também vários fatores modificáveis, fatores que estão dentro do nosso poder através dos hábitos e das escolhas de vida que nós fazemos, que podem fazer com que esse cérebro envelheça um pouco mais rápido ou mais lento. Vamos explicar então para o pessoal que está em casa as formas que a gente tem hoje, né, de estimular esse cérebro e fazer com que ele siga pelo menos um pouco mais saudável, né, à medida aí do nosso envelhecimento. Os fatores neuroprotetores, eles têm esse poder, né? É um poder que a gente precisa incorporar em alguns hábitos. Então, pensando em fatores que a gente já tem alguma comprovação, pensando na comprovação científica, um deles é a atividade física regular, né? Orientada de uma forma que ela possa ser desempenhada, e aí ela vai funcionar como um fator de neuroproteção para várias possibilidades, não só neuroprotetor, mas para uma saúde geral de todo o corpo, né? Então, um outro fator é a prevenção, são as ações de prevenção contra fatores de risco cardiovasculares. Por exemplo, né, uma dieta balanceada, fatores que diminuem a probabilidade de desenvolver hipertensão, desenvolver diabetes. Então, toda essa junção de ações para prevenir esses fatores de risco também são fatores neuroprotetores.
E um outro fator que é muito importante, que acaba sendo um pouco mais relacionado com a minha prática clínica, é estimular o cérebro, né? Atividades que desafiem mentalmente esse cérebro, para que a gente consiga fazer com que ele se exercite. Então, da mesma forma que a gente quer exercitar, precisa exercitar o corpo, nós também precisamos exercitar a mente. E é aí que entram as estratégias, né, de estimulação cognitiva ou reabilitação neuropsicológica. Agora sim, vamos entender o que é essa estimulação cognitiva. O que é que o pessoal está em casa, né, ele pode lançar mão, ele pode fazer para que desde cedo, ou desde agora, ele já possa começar a fazer essa estimulação cerebral e ter aí mais saúde, né, na nossa mente. Existem estratégias que elas podem ser colocadas no dia a dia, então elas são menos estruturadas, elas são inseridas, né? Por exemplo, você pode fazer atividades relacionadas com desafiar a sua mente para fazer de uma forma diferente algo que você já faz todos os dias. Então, usar mais a mão que você não usa tanto para escrever, pentear o cabelo. Então, fazer esse uso dessa outra mão é um exercício que é fácil de incorporar e está dentro do possível de todos. Ou então, fazer uma leitura de um tema que você não conhece, então iniciar o aprendizado de um tema que você não está habituado, ou exercitar uma aprendizagem de uma nova língua, de uma aula de informática, de qualquer coisa que desafie o seu cérebro a sair da zona de conforto. Então, isso são atividades de estimulação, atividades cotidianas que eu posso fazer. Então, estimular o cérebro a ouvir músicas que eu não estou habituada. Então, existe aí uma gama de atividades nesse sentido, né? Existem algumas situações em que é necessário ir além dessas atividades. É necessário um acompanhamento terapêutico para algumas pessoas em específico. Isso a gente consegue perceber quando a gente realiza um exame que se chama avaliação neuropsicológica. A gente consegue identificar pessoas que necessitam de um acompanhamento mais individualizado para um processo de estimulação ou de uma reabilitação neuropsicológica. Será necessário essas pessoas fazerem esse tipo de estimulação porque eles tinham algum tipo de transtorno, de distúrbio, é algum problema cerebral que vai levar a esse tipo de estimulação? Existem situações que sim, efetivamente a estimulação ou a reabilitação, ela tem um propósito terapêutico. Então ela vai ser um tratamento para algum quadro associado com um declínio cognitivo ou uma alteração cognitiva. Em algumas situações, existem atividades que podem atuar de uma forma de prevenção também. Então, é preciso ver cada caso de uma forma individual. Quando a gente pensa em um processo de reabilitação, a gente já está inferindo aí que existe algo a ser reabilitado. Então, a gente tem aqui essas vertentes e vai ser a partir desse perfil neuropsicológico que a gente vai tentar entender qual é a necessidade de cada pessoa. Ela precisa de um estímulo maior no dia a dia, ela precisa de um acompanhamento mais estruturado, ela precisa de uma equipe multiprofissional para poder fazer esse acompanhamento. Então, tudo isso vai falar a favor de uma saúde cerebral. Dentro desse universo aí que você trabalha, o que é que você consegue inserir nessa rotina, né, de exercícios que são específicos? Sempre que a gente vai fazer algum acompanhamento terapêutico na neuropsicologia, é preciso pensar que aquela atuação, aquele planejamento, ele vai ser feito junto com a pessoa e muitas vezes junto com a família, né? Então é um atendimento centrado nessa pessoa, na necessidade que ela vai apresentar. Então, a partir disso, é feito esse estudo dessa rotina. Então, juntos, nós vamos tentar perceber em que momentos a gente consegue colocar atividades de estimulação que essa pessoa possa fazer em casa ou no seu contexto de trabalho, no seu contexto de escola e, aliado a isso, um momento específico com o terapeuta que vai incorporar e vai ter essa sedimentação dessas estratégias, de que forma a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento de uma
uma maneira mais eficiente. Recentemente saiu uma pesquisa, né, um estudo na revista Nature, que mostra ali, dizendo que as pessoas aparentemente envelheceram mais na pandemia. Isso seria apenas uma impressão nossa ou, de alguma maneira, a pandemia ela trouxe esse tipo de consequência, né, para todos nós que estamos atravessando ela? De fato, passamos por um período extremamente desafiador em termos de vários aspectos, né? Não só pela questão de tantas mortes que precisamos lidar, então aí entra todo o processo de luto, né, de muita gente, e aí temos os lutos reais e os lutos simbólicos, né, que várias pessoas passaram. Temos a situação de adoecimento, que muitas pessoas foram contaminadas pela Covid e se viram diante de processos de ficarem internados ou terem familiares internados e as incertezas relacionadas. Temos a questão do próprio isolamento em si, que traz consequências de adoecimento mental. A gente sabe que ficar enclausurado por tanto tempo pode ter, sim, consequências para a nossa saúde mental. Então, sabemos que o aumento de sintomas relacionados à depressão e ansiedade aconteceu, e isso foi visível para todos. Então, temos aí vários fatores, né? Estresse, né? Várias pessoas passaram a não ter mais aqueles hábitos saudáveis que tinham, que é completamente compreensível. Então, temos aqui, acho que, vários estudos em andamento para tentar compreender de que forma, né, o Covid como um todo repercutiu, né, na nossa saúde, repercutiu no nosso cérebro, repercutiu nas nossas relações. Então, tudo relacionado com o contexto de pandemia ainda precisa ser muito compreendido, ainda precisa ser muito estudado. Mas precisamos realmente levar todos esses fatores em consideração, porque existiu uma diminuição, que a gente já sabe, o que é fato, é que existiu uma diminuição na expectativa de vida. E isso é fato, já é considerado, né, uma comprovação. Então, nós tivemos, no decorrer de muitas décadas, um ganho, cada vez mais vínhamos num ritmo de viver cada vez mais, ganhar cada vez mais anos de vida. E, infelizmente, né, a pandemia, com tudo que ela trouxe também uma diminuição nessa expectativa de vida. Como é que a gente deve encarar esse processo de envelhecimento? A gente sabe que as perspectivas de vida são outras, a medicina cada vez mais avança nesse sentido de garantir nossa qualidade de vida e estamos também imbuídos, né, em busca dessa saúde, mas ainda existe ali esse estigma que, como a gente estava falando logo no início dessa entrevista, queria que você falasse, então, como é que tem que ser encarado o envelhecimento? A partir do momento em que a gente consegue perceber o quanto é que a gente ainda consegue contribuir, o quanto é que a gente ainda consegue estar em sociedade, o quanto que é importante socializar, estar com os outros. Então, envelhecer bem passa muitas vezes por essa questão do propósito. Eu estou nessa fase de vida, qual vai ser o meu objetivo nessa fase? Quais vão ser os sonhos que eu ainda quero realizar nessa fase? O que eu quero contribuir com a sociedade, com fazer a diferença? Em qualquer fase da vida, inclusive nessa. A minha vida ela não vai terminar nessa etapa. Apesar da gente estar próximos do processo de finitude, né, que é algo que a gente também precisa começar a trabalhar e conversar e ir ressignificando essa finitude no decorrer da vida, mas eu preciso encontrar esse objetivo para ter essa leveza. Eu vou lidar com desafios no envelhecer? Sim, claro. O meu corpo não vai ser o mesmo, da mesma forma que o meu corpo não foi o mesmo na infância, na adolescência, na vida adulta. Cada fase vai tendo as suas características. E aí, lidar com as características dessa fase, do envelhecer, de uma forma positiva, com uma boa assistência para a saúde, para ser conservada essa saúde no decorrer da vida e com o propósito, né? Para que a gente consiga encontrar esses momentos felizes, esses momentos de comunhão, de união, de amor em qualquer etapa da vida, com qualidade, né? Com qualidade de vida e acesso à saúde, que é direito de todos. Não sai daí que o Vida Saudável não terminou ainda não, viu? Fica por aqui que a gente volta já.
Para passar dos 60 anos, esbanjando saúde, é preciso alimentar bem a máquina que nós temos. Quem dá as dicas agora é Evelyn Câmara, nutricionista. Envelhecer bem só depende de uma pessoa, no caso, nós mesmos, né? A gente precisa ser o protagonista da nossa vida na busca por esse envelhecimento saudável, esse envelhecimento ativo. E para isso é preciso seguir algumas regrinhas, né? Algumas recomendações. Alimentação equilibrada, exercício físico, né, praticado de forma regular e evitar álcool, cigarro, ter um bom sono também é importante. Para além disso, o que de fato acontece com o nosso corpo a partir ali dos 60 anos? A fisiologia muda um bocado. Quem vai explicar isso para a gente está aqui comigo, Evelyn Câmara, ela é nutricionista, é doutora em Ciências da Saúde. Muita coisa muda, Evelyn, depois dos 60 anos. O que a gente deve fazer para, pelo menos, minimizar esses impactos que a idade naturalmente vai trazer? A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a mudança na composição corporal dos idosos. A tendência ao longo da nossa vida é perder massa muscular e ganhar tecido adiposo, ou seja, ganhar gordura. Ao mesmo tempo que os ossos também eles começam a ficar um pouco mais fragilizados. Outra situação é a questão do metabolismo. A partir dos 30 anos, a gente começa a lentificar esse metabolismo. Ele vai se tornando lento, né, e é mais difícil metabolizar o açúcar, a gordura. E outra coisa importante também, alguns componentes como a gordura começam também a se acumular no nosso corpo, por exemplo, nos vasos sanguíneos. E isso pode vir a causar um infarto, algum problema cardiovascular, um AVC. Né? Então, tudo isso precisa ser considerado e precisa ser cuidado pela equipe multidisciplinar. E nesse caso, né, isso sem falar ainda em alguma doença detectada, alguma patologia. Quais alimentos a gente deve priorizar? Passou ali dos 60, tem que investir com força. Existem aqueles alimentos que são ricos em carboidratos, que são os alimentos energéticos, e aí os melhores são aqueles que são mais naturais, por exemplo, raízes, tubérculos, cereais integrais. Vou exemplificar para vocês. O arroz integral é uma boa, certo? A macaxeira, a batata inglesa, a batata doce. Então, tudo isso são boas fontes de carboidrato, consumidas na medida correta, na porção correta, porque a porção também é importante, certo? Existem também os alimentos que são fontes ricos em proteínas. Por exemplo, as carnes, peixes, frango, ovos, né? O próprio leite e os derivados, como iogurte, coalhada, são ricos em proteína. E a proteína ela é fundamental para manter a nossa massa muscular e ajuda também a manter a saúde dos ossos. Né? Importante também frisar, Luísa, em relação a esses alimentos fontes de proteínas, que a forma de cocção também precisa ser cuidada. Né? Não é interessante, por exemplo, que a carne seja frita, que o frango seja frito, de preferência que sejam assados, grelhados ou cozidos. É sempre importante a gente escolher gorduras de boa qualidade. Por exemplo, as gorduras que vêm de origem animal, elas são gorduras saturadas. E aí é um ingrediente mais inflamatório para o nosso corpo. Por exemplo, as carnes mais gordas, elas não são interessantes, principalmente para os idosos. É interessante que sejam carnes magras, um frango também, assim, cozido, que não seja frito, certo? Um leite e derivados, como iogurte, de preferência desnatados, né? E consumir gorduras de boa qualidade, por exemplo, abacate, azeite, castanha de caju. Com relação a esses problemas de saúde, o que é mais comum, né? Depois que você passa de uma certa idade, certas deficiências, de repente os órgãos não estão funcionando com a mesma vitalidade de sempre, e aí tem que fazer ali um ajuste na alimentação. Muito importante esse ajuste e assim identificar aí ao médico, né, e diagnosticar aquilo que existe de doença. Por exemplo, se a pessoa tem uma hipertensão arterial, precisa ser medicado, precisa também fazer uma terapia nutricional voltada a essa hipertensão.
Outros problemas metabólicos, por exemplo, diabetes, dislipidemia, né, que seria o colesterol alto, isso tudo precisa ser muito bem cuidado, né? E uma mudança no padrão alimentar vai ser fundamental para controle desse metabolismo. Outra questão de saúde é a sarcopenia, que é muito prevalente nos idosos. O que seria essa sarcopenia? A perda de massa muscular e a perda de força muscular, que vem nesse processo de envelhecimento. Então, para manter essa massa muscular, é interessante fazer atividade física, né? E também dar um aporte bom de proteína para o corpo, exatamente para ele poder manter essa massa magra, essa massa muscular. Outra questão importante de saúde é a osteoporose, né, que é exatamente essa fragilidade óssea extremamente comum em idosos. Os idosos, né, a faixa etária mais acometida pela osteoporose. E aí, para prevenir a osteoporose, é importante manter níveis de vitamina D adequados. A principal fonte de vitamina D é pela exposição solar, onde a vitamina D é ativada, certo? E também, assim, ingerir alimentos fontes de cálcio, que seriam os leite e os derivados. E as proteínas, elas também são importantes. Carne, frangos, os leites que eu já falei, né? Exatamente para manter essa saúde óssea. Agora, um problema que você não falou ainda é com relação à artrite e artrose. É algo que eu tenho visto bastante, né, ali com o pessoal da terceira idade e que é necessário, de repente, uma dieta mais anti-inflamatória. Nesse caso, o que deve ser priorizado? Todas as doenças que terminarem em "ite", esse sufixo é uma inflamação, certo? Tem um componente inflamatório envolvido. Então, a artrite, a artrose, né, tem um componente inflamatório ali no corpo, um grau maior de inflamação. E a gente precisa de uma dieta anti-inflamatória, ou seja, rica em frutas e verduras e gorduras de boa qualidade, né, que vai estar presente no abacate, no azeite, nos peixes de águas mais profundas, por exemplo, salmão, atum, sardinha, que eles são ricos em ômega 3. O ômega 3 é um componente extremamente anti-inflamatório. Outra coisa que você também ainda não abordou, doenças neurológicas, que a gente sabe, né, que a nossa cognição, ela tende também a acompanhar o nosso processo de envelhecimento, e tem algo que a gente possa fazer, que a gente possa aproveitar ali nos alimentos para diminuir, deixar mais lenta, né, essa perda da cognição. Muitas vezes elas têm como base, como causa, o que a gente chama de neuroinflamação. É a inflamação do sistema nervoso e do cérebro propriamente dita. Então, a gente precisa sempre de uma dieta anti-inflamatória, ou seja, rica em cereais integrais, frutas, verduras, ômega 3, né, que eu comentei aqui com vocês. E aí, por exemplo, a dieta mediterrânea, ela tem exatamente essa característica de ser rica em grãos, vegetais, frutas, leite e derivados também, de preferência desnatados. Então, essa dieta mediterrânea, ela tem uma alegação de proteger contra a saúde, contra as doenças cardiovasculares e também proteger contra doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, né, outras doenças, como a esclerose lateral amiotrófica. E existem também alguns suplementos que podem ajudar nessa saúde neurológica. Por exemplo, a coenzima Q10, o magnésio, vitaminas do complexo B, certo? E se essa doença neurológica ela já está instalada, né, no corpo, é importante fazer a terapia específica para ela, certo? A maioria das doenças neurológicas, elas aumentam o risco de perda de peso e o risco também de desnutrição em geral. Então, a gente precisa, muitas vezes, prescrever um suplemento para aquele paciente, né? Fazer um manejo, fazer uma suplementação muito específica para aquela doença que acometeu o indivíduo. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, viu? Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa.
Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá!